primeiro momento, nós vamos falar sobre feminilidade bíblica. Eu peço a você aí que durante a minha fala, se você tiver alguma dúvida, você anote, né, para no final a gente ter a oportunidade de ter essa troca, né? E a primeira coisa que eu sempre gosto de falar, quando eu vou falar sobre feminilidade bíblica, é que temos que nos lembrar que nós somos fruto da era que nós vivemos, né? E por isso, nós precisamos sempre desconfiar dos nossos próprios conceitos. Nós precisamos sempre olhar novamente para aquilo que a gente está pensando, mas com um olhar diferenciado, né? Com um olhar pelo viés da palavra de Deus, passando pela palavra de Deus, né? Então, todos os assuntos que nós podemos pensar a respeito da nossa vida, né? Todos os conceitos que nós possamos abraçar, tudo aquilo que nós acreditamos, né? Tudo aquilo que nós fazemos, deve ser medido e deve ser regrado pela única palavra infalível, que é a palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, se nós não nos atentarmos, nós vamos ser crentes que vivem como pagãos. Nós vamos ter nome de crentes, mas a prática da nossa vida será uma prática pagã. Eu gosto muito do texto lá de Tito, né, capítulo 2, quando Paulo fala a Tito as instruções para várias categorias de crentes na igreja, e ele fala para as mulheres idosas, né, que elas deveriam ser mestras do bem, ensinando às mais jovens como elas deveriam viver. E vocês lembram o que ele diz no finalzinho? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, as mulheres mais velhas, elas deveriam se empenhar em ser exemplo e ensinar as mais jovens a viver de forma piedosa, e aí ele vai dizer lá como elas têm que viver, né, sendo boas donas de casa, amando aos maridos, amando aos filhos, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Então, o que a gente vive de segunda a sábado tem muito a ver com aquilo que nós viemos aqui aprender no domingo. O que nós viemos aprender aqui no dia do Senhor deve reger toda a nossa vida. Todas as práticas da nossa semana, tudo aquilo que nós pensamos, e aí o que a gente pensa é muito importante, né? Porque nós vamos tomar decisões e atitudes decorrentes das nossas ideologias, daquilo que a gente acha que é verdade. E aí a gente acredita nessa verdade e age de acordo com essa verdade. Ou a gente acredita numa mentira e age de acordo com a mentira. Então nós precisamos, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, né? Nos transformar. Através do que Paulo manda nós nos transformarmos? Da renovação da nossa mente. Porque nós temos que nos lembrar que nós estamos num mundo caído. E nós somos pecadores por natureza. E mesmo redimidos, mesmo sendo pecadores redimidos, mesmo sendo pecadores redimidos, nós ainda carregamos traços da nossa natureza pecaminosa. E nós temos o mundo o tempo todo, né? O mundo, o diabo e a nossa própria carne o tempo todo dizendo o que é ser mulher. Como uma mulher deve agir, como uma mulher deve se portar, como uma mulher deve pensar sobre filhos, como uma mulher deve se vestir, como uma mulher deve se apresentar, como ela deve tratar o seu marido. O tempo todo, o mundo, o diabo e a carne nos dão o modelo para seguirmos. Por isso, a gente tem que estar o tempo todo se perguntando se nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus ou se nós somos aqueles que lá em Mateus 7, Jesus vai dizer, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, né? E o Senhor vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. E praticar a iniquidade ali não é aquele terrível estuprador que está sendo caçado em Brasília, não. Praticar a iniquidade ali
O significado de praticar a iniquidade ali é andar contrário à lei de Deus. Então, nós podemos estar achando e pensando que somos mulheres da palavra, que somos mulheres verdadeiramente servas do Senhor. Mas se nós estamos vivendo diferente daquilo que a Bíblia fala, nós estamos vivendo em iniquidade. Por mais que sejamos esposas de pastores, por mais que estejamos trabalhando na igreja, por mais que tenhamos nascido na igreja, né? Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa tem que ser pesado todo dia. E não é pesar uma vez só de atacado para sempre, não, gente. Porque as influências do mundo vêm sobre nós sempre. Não é porque agora suas vendas caíram, né, e agora você entende alguma coisa sobre feminilidade bíblica, que você pode dizer, bom, agora estou tranquila, está tudo bem. Não. O tempo todo a gente precisa estar revendo o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente diz pelo prumo da palavra de Deus. Tem um reformador chamado David Parius, que ele diz assim: precisamos de um exame assíduo e diligente da vontade divina, isto é, meditação, investigação e obediência à doutrina celestial. Então, nós precisamos desse exame daquilo que Deus pensa sobre esses assuntos ou sobre qualquer outro assunto. Precisamos de um exame assíduo e diligente. E aí ele continua: essa vontade de Deus expressa na lei e no Evangelho é reconhecida como regra para nós. Se seguirmos essa estrela do norte de nossa fé e ações, não nos desviaremos. Então, é a palavra de Deus que é o nosso guia. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não é a opinião da sua sogra, não é a opinião da sua nora, não é a opinião da sua vizinha, não é a opinião do seu amigo de faculdade. Se a opinião deles casar com o que a palavra de Deus fala, está ótimo. Mas se for contrária e nós tivermos que escolher, nós vamos sempre escolher a vontade de Deus expressa única e exclusivamente aqui na sua palavra. Agora, o mundo faz diferente disso, né? Nós sabemos disso, né? O mundo é interessante. Você quer saber quando você está certo em alguma coisa? Olha para o resto. Olha para todo mundo. Se está todo mundo indo para lá e você está indo para cá, né? Se o povo do mundo está todo contra o que você está dizendo, você pode ficar tranquila, você provavelmente está certa. Agora, se naquilo que você pensa e naquilo que você faz, todas aquelas pessoas que desconhecem a Deus, que odeiam a Deus, concordam com você, então tem alguma coisa muito equivocada com a gente. Porque realmente viver à luz do Evangelho, o que a Bíblia fala? Que é loucura. É loucura para o mundo. Então, falar de feminilidade à luz da Bíblia é loucura, porque não é isso que o mundo chama de feminilidade, não é isso que está descrito aqui na palavra de Deus, né? Então, o mundo ele anda em trevas, né? O mundo ele tem conceitos que são conceitos contrários a Deus, porque o mundo odeia a Deus e o mundo odeia tudo que nós produzimos, né? Você já deve ter tido experiência disso, né? De você ser aquela pessoa amiga de todo mundo, né? Ser gentil com todo mundo no seu ambiente de trabalho, de escola, de faculdade, né? Mas na hora que eles esboçam seus conceitos e você diz, só isso aqui assimzinho, diferente, né? Na mesma hora parece que eles te identificam, né? Liga uma luzinha e eles identificam você e eles marcam você e a partir de agora eles odeiam você. Porque tudo que nós pensamos realmente é diferente do mundo. E aí nós nos deparamos com uma força ainda maior que a força do movimento feminista. Porque antes do movimento feminista, organizado como é, nós já tínhamos todos esses problemas que eu narrei aqui. Todos eles, por causa do pecado. O nosso próprio e o pecado que há no mundo não redimido, né? Mas com o movimento feminista a coisa ficou ainda mais difícil. Então, entender o que é feminilidade à luz da palavra de Deus, por causa do feminismo, se tornou muito difícil. Porque mesmo sendo crentes, nós estamos cheias de preconceitos contra aquilo que a Bíblia fala.
Basta você dizer que você vai a algumas igrejas falar sobre submissão, que é a nossa próxima palestra, e eu já quase apanhei mesmo. Não linchamento moral, mas eu já quase apanhei mesmo, numa igreja presbiteriana, inclusive, falando sobre submissão. Então, por que nós não percebemos que nós aderimos ao feminismo, né? Eu falava hoje com a Neide, né? A gente aderiu ao feminismo, não é que a gente deixou o sovaco cabeludo, né? Não é que a gente não raspa mais a perna, não é que a gente é a favor do aborto, né? Não, mas a gente aderiu a ideologias atreladas ao feminismo que a gente nem sabe que a gente realmente aderiu. Então, por isso esse exame constante, a palavra de Deus é tão importante. A Nancy Leigh DeMoss, ela diz assim: o movimento de emancipação feminina repudiou a ideia de que Deus tem um plano específico para as mulheres. E falar de feminilidade bíblica é reconhecer isso. Deus tem um plano específico para as mulheres. Falar sobre feminilidade bíblica é dizer: homens e mulheres são diferentes. E hoje a gente está naquela época, como dizia Chesterton, que nós temos que dizer que a grama é verde, brigar para provar que a grama é verde, né? Homens são diferentes de mulheres. E eles são diferentes fisicamente, emocionalmente, né? Funcionalmente. Eles são diferentes de nós. Nem melhores, nem piores. Né? Nós vamos falar sobre isso já já. Somos iguais diante de Deus, mas o mundo não pensa assim, né? Aí a Nancy Leigh DeMoss continua: esse movimento afirmava que tínhamos o direito de definir o que era ser mulher. Ensinou-nos a crer que as nossas vidas e as escolhas que fazemos são única e exclusivamente da nossa conta. Levou-nos a acreditar que as diferenças entre homens e mulheres não são tão importantes assim, que podemos escolher arbitrariamente os nossos papéis e definir o conceito de feminilidade. Então, o movimento feminista fez isso com a gente. Nós podemos definir qual é a função de cada um e nós podemos definir o que é ser masculino e o que é ser feminino. Incentivou-nos a adotar um novo esquema inspirado no feminismo. A Bíblia, entretanto, ensina que não cabe a nós definir o que é feminilidade. Ela diz que Deus criou homem e mulher com um propósito vital e específico. Seu plano não é arbitrário, insignificante ou descartável. Não tem a ver com eras e com tempos. Mas isso era para aquele tempo. Né? Hoje as mulheres não podem mais ser assim. Né? Então, o que a gente está fazendo? O que o movimento feminista faz: redefinir o que é ser mulher. E aí nós vamos nos perguntar, né, em quem nós cremos, né? Qual tem sido a nossa regra de fé e prática, né? Em quais pressupostos nós estamos enraizando a nossa vida. Em quais pressupostos nós estamos estabelecendo aquilo que nós estamos construindo. Lembram da pregação de ontem? Quando, ao final, o Oreb citou, né, o texto dos dois fundamentos, né, do homem que constrói a sua casa na rocha e do homem que constrói a sua casa na areia. Né? Nós precisamos sempre nos lembrar que devemos construir a nossa casa sobre a rocha, né? Obrigada. Vou botar aqui embaixo. E aí, falar sobre feminilidade nesse contexto é falar sobre obediência. Será que nós temos obedecido ao Senhor no que diz respeito à nossa feminilidade? Porque às vezes a gente acha que os mandamentos de Deus não têm muito a ver com o que acontece na minha casa, né? Que os mandamentos de Deus são para a igreja, para aqui, domingo só. Né? E aí depois a gente vai viver a nossa semana do nosso jeito. A gente vem para a igreja, ouve o sermão, cultua Deus, canta, louva, ora. É apenas uma religião. Não sou contra essa palavra não, tá, gente? Porque religião
é o ato de religar o homem a Deus, né? E nós temos a religião santa e revelada nas Escrituras, que é o Evangelho. Mas muitas vezes nós vivemos como cristãos não praticantes. Recebemos um alimento no domingo, somos desafiados, mas esquecemos tudo que nós ouvimos no domingo, quando nós vamos para casa gerir a nossa vida. Então, quando nós falamos de feminilidade, nós estamos falando de obediência à palavra. Não se engane achando que obedecer à palavra é apenas não mentir, não roubar, não matar. Também. Mas obedecer à palavra também é atentar ao que a palavra de Deus diz sobre submissão, sobre o papel da mulher. Isso é evangelho também, tanto quanto os 10 mandamentos. Nós não podemos achar que a feminilidade bíblica, que a submissão da mulher ao marido, que a criação de filhos é um apêndice da religião cristã, que eu lanço mão quando eu concordo, quando eu gosto, eu uso ou eu não uso. A maneira como nós vivemos a nossa vida em casa e em família vai revelar quem é o nosso Deus e no que nós verdadeiramente cremos, né? Então, quando a gente fala de feminilidade, a gente está falando de obediência àquilo que Deus estipulou para nós como mulheres. E desde o Éden, a obediência a Deus era a única forma possível de se viver bem. Essa é a única maneira de se viver nesse mundo e no vindouro. É obedecendo a Deus, né? E há maneiras específicas de nós vivermos seguindo a nossa vocação em obediência ao Senhor. Então nós precisamos entender o nosso papel e entender o chamado de cada um de nós. O chamado para o homem, o chamado para a mulher, e precisamos aprender a ficar satisfeitos nisso. Em glorificar ao Senhor por isso, né? Então, se de um lado nós dermos ouvidos para a serpente, né, e para as suas mentiras, né, que como lá no Éden, né, fez a mulher murmurar e reclamar contra aquilo que Deus tinha feito, né? Deus deu todas as árvores do jardim, só uma que ele disse não comerás, e foi justamente essa que ela quis, né? Muitas vezes a gente é como Eva. A gente olha o papel que Deus deu para nós, olha o papel que Deus deu para os homens e pensa, poxa, lá estava melhor. Não estou satisfeita com aquilo que Deus me deu e com aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Muitas vezes nós reclamamos quando temos que nos submeter ao nosso marido. Nós reclamamos quando é ele que lidera. Justamente por isso estamos insatisfeitas com aquilo que Deus nos deu. Então precisamos aprender a descobrir qual é o nosso papel e precisamos mais do que isso, estar satisfeitas em Deus com aquilo que Ele nos deu, sabendo que desta forma, exercendo a nossa feminilidade, nós estaremos glorificando ao Senhor através da nossa vida. Mas muitas vezes a gente não entende direito, né, as diferenças entre homens e mulheres. Se você for, por exemplo, numa universidade e você disser para uma turma de universitárias que a mulher deve ser submissa ao seu marido e que o marido ele é o líder e o chefe da casa, provavelmente você vai precisar de escolta policial para sair de lá, né? Porque as feministas que defendem as mulheres e defendem que lugar de mulher é onde ela quiser, não acham que a gente deva se colocar no lugar de submissão, né? Então elas não vão nos defender, elas vão nos atacar, né? Então nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre isso se nós quisermos agir de acordo com a palavra de Deus, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a feminilidade e a masculinidade bíblica é que isso, nem a feminilidade nem a masculinidade faz de nós uma classe especial de pessoas aos olhos de Deus. Nós somos iguais. Isso é uma coisa que muitas mulheres crentes têm entendido errado. Têm entendido submissão como ser menor, como ser menos capaz, como um lugar de inferioridade. E não é assim. Não é assim. Ao mesmo tempo, temos homens, e aí vem o machismo, né? Achando que por serem líderes, eles precisam maltratar suas mulheres, né? Eles devem ser grosseiros com elas, eles devem levá-las à força,
né? Então, se nós não entendermos isso, se nós espelharmos, vocês viram que eu espelhei aqui conceitos mundanos, não conceitos bíblicos. Então, sempre que eu vejo uma mulher cristã dizendo para mim, esse negócio de submissão é fazer a mulher de capacho, eu sempre digo a ela, minha irmã, você não sabe nada sobre submissão bíblica, nada. Antes de elaborar esse conceito, vai estudar o que a Bíblia diz sobre submissão e você vai entender que você falou a maior besteira do mundo. E aí elas ficam bravas comigo, né? Por quê? Porque elas compraram o conceito feminista, né? Porque elas compraram as definições do mundo. E nós precisamos tirar as nossas definições da palavra de Deus, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, homens e mulheres são iguais diante de Deus. Abra comigo Gênesis, capítulo 1, verso 27. O texto diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, somos iguais diante de Deus, porque nós dois, eu e meu marido, você e seu marido, foram criados ambos à imagem e semelhança de Deus. Não há essa guerra entre masculinidade e feminilidade, à luz da palavra de Deus. Nós somos um. John Piper, ele diz assim, a verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para que a glória de seu Filho seja refletida como nunca seria caso as mulheres não existissem. Deus completou a obra da criação trazendo a mulher ao seu marido. E o que isso quer dizer? Vocês acham que Deus se distraiu e não tinha pensado em criar a mulher? Não, isso é didático. Isso é para nos ensinar. Isso é para dizer para nós, olha, vocês são importantes. Faltava alguma coisa. Então, quando um homem enche a boca para dizer, né, que a mulher precisa ser submissa a ele, né, e tem no seu discurso aquela ideia de que ele é melhor do que ela, a gente pode lembrar ele desse texto. Mas veja, Deus criou a mulher porque você estaria incompleto sem ela. E essa é a visão bíblica. Os dois se completando. Eu gosto muito quando a Nancy Lee DeMoss ela fala sobre isso, porque ela diz que, inclusive, fisicamente, nós nos completamos. Inclusive, biologicamente, nós nos completamos. Inclusive, na criação de filhos, tem lá o marido que é mais durão, é mais brabo, lá tem a mulher que é mais gentil, mais dócil. O que é isso, senão o balanço? Né? Ao passo que você tem o homem com excesso de coragem para, né, ouvir um tiro e ir em direção ao tiro para ver o que é, você tem a mulher que vai falar, não, amor, calma, não vá não. Mas também não podia ser só a mulher, senão toda a humanidade estaria escondida embaixo da cama. Né? Ao passo que você tem o homem sendo aquele que procura mais sexualmente, né? Já pensou se fosse os dois assim? Eu brinco com as meninas, se os dois fossem assim, a humanidade não progredia. Né? Porque ninguém ia sair de casa para trabalhar. Mas se os dois também fossem igual às mulheres, que são mais pacatas nessa área, não procriava. Então, em tudo, Deus achou um balanço para que homem e mulher juntos se completassem. E aí o plano de Deus para a humanidade, não só de geração de filhos, não é só isso, mas é de espelhar a glória de Deus, porque o casamento nada mais é do que uma parábola de quem? Cristo e a igreja. Então, quando nós vivemos isso no nosso lar, nós estamos pregando ao mundo, nós estamos mostrando ao mundo o que é o casamento perfeito, que é o casamento do noivo perfeito com a sua igreja pecadora. Né? Nós estamos mostrando ao mundo essa imagem. Tem outro teólogo que diz a raça humana e o plano de Deus para ela não iriam adiante se qualquer um dos dois faltasse. Então, o feminismo peca em trilhões de coisas, mas peca também quando diz que nós não precisamos do homem. E o machismo quando despreza as mulheres, porque os dois são iguais diante de Deus. E os homens precisam das mulheres e as mulheres precisam dos homens. Aí eu amo o texto de 1 Coríntios, eu vou pedir que vocês abram comigo. 1 Coríntios capítulo 11.
1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 8 até o 12, eu não vou ler tudo, eu vou pulando. Mas olha que texto incrivelmente elucidativo para nos mostrar que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Olha só. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Olha aí. Aí alguém pode pensar, bom, então o homem tem mais valor que a mulher, né? Não. O texto está falando de função. A mulher está para ser a ajudadora daquele que vai à frente. Deus está escalando o time. Está dizendo, goleiro, atacante, cada um está agindo numa área, tá? E aí ele diz, mais abaixo, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, olha aí. Somos iguais diante de Deus. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Cadê o machismo e o feminismo aí? Não entra. Não existe. Olha que coisa incrível. Porque o homem poderia dizer, não, eu sou o chefe, eu sou o bom. Mas tu nasce de quem, meu bem? Tu nasce de uma mulher. E a mulher, ela foi gerada a partir de quê? Da costela de quem? De um homem. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Então a gente precisa abolir essas mentiras que o mundo joga na nossa cabeça para que a gente possa entender isso aqui. Porque só entendendo que não existe diferença intrínseca de valor aos olhos de Deus entre homens e mulheres, é que nós vamos poder desempenhar bem o nosso papel. Porque se nós somos aquelas mulheres que pensam assim, se nós somos feministas, nós estamos pecando. Mas também tem o outro lado da moeda, tem a outra ponta. E a outra ponta é assim, meu marido, Senhor, com licença, por favor, obrigada, posso opinar? Né? E não abre a boca, abaixa a cabeça e acha que submissão é isso. Mas submissão não é isso. Não foi para isso que Deus nos criou, para ser capacho dos maridos. Não é isso. Isso está muito distante do que é submissão e do que é respeito ao marido. Porque nós estamos falando de autoridade, porque o nosso marido é autoridade sobre nós, entre iguais. E isso faz diferença. Então, quando nós tomamos esta atitude extrema contrária, que o marido pergunta, o que você acha, querida? E você diz, não sei, qualquer coisa para mim tá bom. Se bem que eu acho difícil ter essa mulher, né, gente? Eu conheço pouquíssimas assim, mas tudo bem, vai que tem aqui, né? Mas quando a gente faz isso, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente também está pecando. Porque Deus nos chamou para sermos auxiliadoras, idôneas deles. Então, a história do ser humano, homem e mulher, diz Nancy Leigh DeMoss, tem o propósito de exibir a glória do Criador. É uma lição prática, um tipo de parábola que fala sobre o relacionamento de Cristo e a sua noiva. E isso importa. Então, você quer um motivo pelo qual você deve entender feminilidade bíblica, entender submissão bíblica? É porque você precisa refletir a Cristo. Não é para que o seu casamento vá bem, esse é um motivo secundário. Porque se você andar em obediência à palavra de Deus, seu casamento vai bem. Mas não é esse o objetivo primário. Assim como o objetivo primário da salvação não é a felicidade eterna do homem ganhando o paraíso depois da morte. Esse é um dos efeitos. Mas o objetivo primário é a glória de Deus. Mostrar a redenção, né, que nos foi dada em Cristo. Então, que maravilhoso é quando nós nos lembramos dessa parábola. Cristo e a igreja. Lembra sempre disso, gente. Lembra sempre que você for pensar no seu papel de mulher, lembra do papel da igreja. E cá para nós é muito mais fácil do que eles devem estar ouvindo lá agora. Porque eles, quando ouvem sobre o papel deles, eles têm que se equiparar a alguém que foi perfeito, que é Cristo. Nós não. Nós temos que nos equiparar com aquela que foi chamada de prostituta, que é a igreja.
né? Aquela que vira as costas para Deus, aquela que desobedece, aquela que foge, né? Estou lembrando aqui da história de Oséias e Gomer, né? É a Gomer que nós nos equiparamos, né? Então, o fardo é maior para eles, não é para nós, tá? Lembre-se sempre disso. E aí nós vamos pensar agora um pouquinho sobre as maldições da queda e como as maldições da queda afetaram o nosso chamado. Como que vocês já perceberam que quando vem a queda, as maldições que foram lançadas sobre homens e mulheres têm a ver com o seu chamado? Perceberam isso? Que a maldição que vem para a mulher é o quê? Em meio a dores, darás à luz filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A maldição de Deus veio sobre a nossa função. Olha como é que função é importante. E para o homem, o trabalho das suas mãos, aquele que produzia 100%, agora não é mais. Agora vai ter espinho, cardos e abrolhos. Então, naquilo que ele foi chamado funcionalmente a fazer, que é dar conta da família, que é governar e chefiar a família, sustentar, trazer a provisão da família, ali agora teria maldição. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Porque Deus criou tudo perfeito. Quando Deus criou homem e mulher, esse balanço entre a autoridade do homem, porque tem muita gente que diz erradamente, muitas feministas cristãs que dizem que a autoridade do marido sobre a mulher foi fruto da queda. Isso não é verdade. A queda está em Gênesis 3. Deus coloca o homem, vocês sabem disso, né? Vocês estudam teologia aqui, né? Deus colocou o homem no jardim lá em Gênesis 2. E antes da mulher ter sido tirada da costela dele, Deus já deu a ele a liderança sobre a família, dando a lei de Deus que tinha naquele momento, que era não comer da árvore, dizendo que era para ele proteger, cuidar, guardar o jardim. Tudo tinha sido passado a ele, e isso diz alguma coisa para nós. Ele era o líder. Depois a mulher foi criada. Então, a questão do homem ser o líder na família não tem a ver com a queda. Mas a queda piorou as coisas. Porque a queda piorou tudo. Esse é o grande problema. Porque quando a queda vem, é porque a gente não leva em consideração a palavra de Deus, e foi o que Eva fez, e Adão. Quando a Bíblia fala, por exemplo, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, a gente pensa, gente, não é bem assim, né? Povo exagerado, pastor é chato. Quando a gente quebra a lei de Deus, gente, quem não tem palavra é a gente. Deus não. Então, quando Deus disse, dessa árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E tudo que a gente vive até hoje, toda doença, toda discórdia, todo luto, toda tristeza, toda guerra, toda falsidade, toda zombaria, toda perda, tudo que a gente vive hoje foi por causa dessa frase. Certamente morrerás. E Deus cumpre, porque Deus é um Deus que cumpre promessas, as boas e as ruins. Então, a gente vive o que a gente vive hoje, no nosso casamento, as dificuldades que nós temos hoje de nos submeter, o nosso marido de liderar, por causa da queda. Porque Deus disse que seria assim. Porque Deus disse que tudo isso seria quebrado, e foi quebrado, né? E aí nós vamos ver lá a maldição sobre a mulher, né? Gênesis 3,16, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Darás à luz filhos, deve ser visto como bênção esta dádiva não ter sido retirada da mulher. Isso é uma outra perspectiva de olhar a maldição. É com dor, mas depois que nasce a gente esquece, e logo que é outro. Não é verdade? Quem já passou por um parto, ou normal, ou cesárea, sabe disso. Que assim que sai, você fala, nunca mais. A minha nora conta que depois que ela teve o primeiro filho, foi Júlia que entrou
A primeira pessoa que entrou no quarto para vê-la. E ela olhou para ela e disse: não faça isso. Não faça isso. Não tenha filhos. E aí logo depois já estava grávida de novo, né? Mas a dor seria muito grande. Mas não só a dor de ter, mas a dor de criar. Quanta angústia carrega um coração de uma mãe? Quando eles são pequenininhos, é só a angústia de ver se eles estão doentes ou não, se eles vão dormir bem à noite ou não. Mas conforme eles vão crescendo, se tornando pecadores, se eles vão amar ao Senhor ou não, se eles vão nos honrar ou não. São muitas dores que uma mãe carrega, fruto da queda. E também a relação com o marido. Porque quando ele diz no final desse trecho que o seu desejo será para com o seu marido e ele te governará, a ideia desse texto é que a partir de agora, depois da queda, depois que a mulher pecou, depois que ela tomou a frente da família, a partir de agora, ela teria sempre esse ímpeto. Ela sempre iria querer se voltar contra a autoridade do seu marido. E esse ele te governará significa que ele sempre se voltaria duramente contra essa tentativa dela. Então a guerra está instaurada. Então, por causa do nosso próprio pecado, é que existe a famosa guerra dos sexos. Não é porque o homem é isso, isso e aquilo, ou porque as mulheres deveriam ser libertas disso, disso ou daquilo. Não. É porque estamos debaixo de maldição. Estamos vivendo num mundo quebrado, num mundo caído. Mas mesmo assim, eu quero trazer uma outra visão sobre isso, né? É uma visão que Martinho Lutero tem a respeito dessa maldição. Mesmo assim, Deus continuou permitindo que Eva estivesse com Adão a seu lado. Mesmo com a maldição sobre o ter filhos, Deus deu filhos a ela, né? E aí ele diz assim, estas coisas, a maternidade e a sua união com Adão, são uma adição à esperança eterna e, sem dúvida, encorajaram Eva grandemente. Quer dizer, ela foi punida nas suas funções principais, de mãe e de esposa, mas mesmo assim há esperança, porque não foi cortado o vínculo com seu marido e nem a possibilidade dela trazer o descendente que tinha sido prometido lá atrás na maldição da serpente, lembra? Que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, no meio daquelas trevas, mesmo trazendo juízo, Deus estava dando esperança. Olha que coisa incrível. Isso aí é uma lição para vocês, mamães, quando disciplinam seus filhos desobedientes e rebeldes. Junto com o juízo que você vai trazer, né, juízo, nós vamos trazer esperança. Nós não vamos apenas corrigi-los, nós vamos também encorajá-los a seguir a Cristo. Nós vamos também clamar para que eles se dobrem à palavra. Nós vamos também dizer a eles que eles têm um Salvador. Isso é uma lição grande para nós, né? E Martinho Lutero diz assim, essas coisas, a maternidade e a união dela com Adão, são uma adição à esperança eterna e, sem dúvida, encorajaram Eva grandemente. Não somente ela mantém a bênção da fecundidade e permanece unida ao seu marido, mas tem a segura promessa de que dela virá o descendente que esmagará a cabeça de Satanás. Sem dúvida, portanto, Eva teve um coração cheio de alegria, mesmo em uma situação aparentemente triste. Talvez ela tenha confortado Adão dizendo, pequei, mas vejo o Deus misericordioso que nós temos. Então, meninas, quando a gente vem enfrentando as lutas da nossa vocação, as lutas da feminilidade caída, nós precisamos nos lembrar de agradecer ao Senhor, porque Ele continuou permitindo que exercêssemos as nossas funções, né? E como isso é diferente da maneira como a gente muitas vezes age, né? Uma maneira reclamona, né? Uma maneira que não é grata ao Senhor pelo seu papel, por aquilo que Deus deu a você. Muitas vezes nós reclamamos como é duro o trabalho da mulher. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, ela diz para o marido dela,
Muito fácil ser homem. Vai para o escritório, liga o ar-condicionado, fica sentado o dia inteiro. Ela não entende o que é o peso de ter que sustentar uma família. Ela não entende o que é o peso de responder a Deus pela sua família. Porque vocês sabiam que quem responde a Deus pela sua família é o seu marido? Cada um de nós tem sua responsabilidade individual e vai responder a Deus. Mas, no geral, se uma família entra em desgraça, se há um divórcio, você não precisa perguntar o que aconteceu, você pode saber. A responsabilidade é do homem, porque ele deve governar a família dele. E ele não soube governar a família dele a Cristo, e Deus vai cobrar isso das mãos dele, embora vá cobrar da nossa também. Então, essa é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. E aí, nós precisamos começar a olhar para a nossa função com apreço. Começar a olhar para aquilo que Deus designou para nós com carinho. Entendendo como uma função importante. A gente vai falar na próxima palestra sobre a submissão ao marido e na igreja, né? Quantas vezes a gente acha que para ser útil no corpo de Cristo, a gente precisa assumir liderança? E não é só isso. Tem muita coisa que uma mulher pode ser útil e contribuir com a igreja de Cristo com a sua feminilidade. A gente vai ver isso, né? Mas a gente, por causa do feminismo, a gente acaba tendo uma visão negativa a respeito daquilo que Deus preparou com tanto amor para nós. Engraçado, né? A gente acha que é de menor valor ser auxiliadora idônea. Sabe o que é a palavra auxiliadora? É como se fosse a palavra socorredora, que não existe essa palavra, né? Mas aquela pessoa que socorre, é a ajudadora. E essa palavra é usada algumas vezes no Antigo Testamento para designar o próprio Deus. Deus como ajudador do seu povo. Olha que honra. Deus dá a nós a função que Ele exerce para com o seu povo, para nós exercermos com o nosso marido, que é a função de ajudadora. E idônea é uma palavra que diz muito a respeito daquilo que Deus nos chamou para ser. Idônea é a altura, competente, tanto quanto. Olha aí, mais uma vez aquela ideia de que maridos e mulheres são desiguais, né? Não somos. Nós somos chamadas para ser auxiliadoras idôneas, aquelas que são capazes de acompanhar aquele homem. Aquelas que são capazes de aconselhar, de suprir suas necessidades, de suprir a falta de afeto que ele tem, de suprir a falta de estímulo que ele tem, né? E aí a gente lembra de Provérbios, né? Quando fala que a mulher sábia edifica a sua casa, constrói a sua casa, e a tola, com as próprias mãos, a derruba. Quantas de vocês já não provaram isso? Quando seu marido chega em casa, arrasado, triste, com problema no trabalho, tendo sido humilhado. A partir daquele momento que ele entra, o que você vai dizer a ele, ou a maneira como você vai recebê-lo, vai fazer toda a diferença na maneira como ele vai resolver aquele problema. Às vezes você não vai nem falar do problema. Às vezes você não vai nem aconselhar sobre aquele problema. Mas o acolhimento que você dá a ele, né? o aconchego que você dá a ele, o sorriso que você dá a ele. Será que nós temos espantado os nossos maridos de casa? Será que quando ele sai do trabalho, ele pensa, vou para casa, ele pensa, podia ter hora extra hoje, né? Ou será que ele pensa, estou indo para o meu refúgio. Estou indo para aquele lugar onde eu vou me sentir o rei, onde todos estão à minha espera, né? E aí está nas nossas mãos. Porque quando ele chega com um quente e a gente vai com 2 fervendo, aí a guerra começa, né? Então nós temos esse poder, o poder de dar o tom de como é que vai ser a nossa noite.
né? E dele chegar nervoso e a gente dizer: ô amor, as coisas estão difíceis, né? Mas vem cá, vai tomar um banho, fiz uma jantinha para você. Vamos assistir uma série? Vamos fazer nosso culto doméstico? Agora você chegou em casa, esquece tudo isso, amanhã tudo se resolve. Então, dependendo da palavra que a mulher dá a esse marido, as coisas andam numa direção ou noutra. Então, nós precisamos ser sábias. Por isso que nós precisamos entender o nosso papel. Porque nós precisamos abraçar o nosso papel, a nossa vocação, o nosso chamado, que é de auxiliadora idônea, que é daquela mulher que está ao lado do marido, né? Nós não somos aquela mulher que, quando o marido chega em casa dizendo que o dinheiro acabou, sendo ainda no meio do mês, a gente vai ser aquela mulher que vai ficar de bico, vai reclamar porque não deu para comprar bolsa nova, porque queria pintar o cabelo esse mês, porque tinha que ir no dentista, porque tinha que retocar a sobrancelha. A gente vai ser aquela mulher que vai dizer para ele: beleza, bora reduzir. Bora, em vez de fazer carne 3 vezes na semana, vamos fazer ovo, né? Tô contigo, vamos embora. Tô junto, né? Então, quando a gente entende que isso é ser auxiliadora idônea, quando a gente entende que isso é estar à altura, quando a gente lembra da mulher de Provérbios 31. Ai, gente, por que vocês não pediram essa palestra? Essa palestra é maravilhosa. Pede da próxima. O estudo de Provérbios 31 é sensacional, é muito mais do que a gente pensa quando a gente lê na superfície. Você lê na superfície, você já vê que o negócio é bom, né? Mas quando você vai estudar a fundo o que aquela mulher faz, você sabe que aquele homem, ele é estimado, quando o texto diz que ele é estimado entre os juízes da terra, é por causa dela. É porque eles reconhecem nele um homem capaz, porque tem alguém na retaguarda. Isso é incrível. Isso é incrível, mas vou guardar para a próxima conferência. Vou deixar quieta. Vou falar mais muito dele, senão não vai ter novidade. Então, nós precisamos passar a enxergar a nossa função como mulheres da maneira que Deus enxerga, porque é uma maneira muito bela. É um papel importante demais. A gente não pode comprar as lorotas do feminismo e desse mundo mau. A gente precisa enxergar como Deus enxerga, como Deus vê. E aí a gente vê que a criação da mulher foi o encaixe perfeito para Adão. Matthew Henry, ele diz assim: Eva, tendo sido criada depois de Adão, e a partir dele, atribuiu uma honra ao sexo feminino equivalente à glória do homem. Se o homem é a cabeça, ela é a coroa. Se o homem, uma coroa para o seu esposo, a coroa da criação visível. Se o homem era o pó refinado, a mulher era o pó duplamente refinado. Alguém ainda mais distante daquilo que poderia ser considerado comum. Olha que descrição bela, né? E as crentes dizem que precisam do feminismo. Porque a religião judaico-cristã, o patriarcalismo, não dá valor à mulher. Gente, o que a Bíblia mais faz é colocar a mulher em lugar de honra. É o que a Bíblia mais faz. É só você ir lá para 1 Pedro 3, 7. Só aquele versículo ali, você não precisava de mais nenhum. Só aquele versículo ali. Abre comigo para você ver. Eu tenho que terminar, né, gente? Essa hora luta contra a gente. Abre aí comigo, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Olha que verso incrível. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Primeiro puxão de orelha, primeira peia. Então, a mulher tem a sua função ligada ao lar, mas maridos, vivam a vida comum do lar. Você não é um ser extraterrestre que desce de paraquedas ali, vê como é que está e volta para o trabalho. Não, viva a vida comum do lar. E aí, olha mais peia aí, com discernimento. Não é só viva a vida comum do lar, viva essa vida com discernimento. Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Gente, se isso não é honra, é Deus falando para os homens: respeita ela, porque ela é a parte mais frágil. Quem protege ela sou eu, então cuidado com o que você faz com ela.
para que feminismo? Se o próprio Deus faz isso. Eu lembrei agora do casamento da Júlia. O casamento da Júlia, o pastor Vitor Ximenes estava pregando e disse ao João Pedro, que era o noivo, cuidado com o que você faz com ela, hein? Ela tem um pai e 3 irmãos que a amam muito e que cuidaram muito bem dela. Essa responsabilidade é toda tua. Me faz lembrar isso aqui. Tenha consideração com ela. Tratar com discernimento, porque ela é a parte mais frágil. Então é Deus dando uma de pai da moça, né? Dizendo, olha lá como você vai cuidar da minha filha. E aí ele continua. Tratai-a com dignidade. Aí, de novo. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Olha aí, somos iguais diante de Deus. Deus está falando, ó, não vem querer dar uma de bonzão, não, de superior, não. Para que não se interrompam as vossas orações. Aí vem uma ameaça. Marido, eu não vou ouvir tua oração se você não a trata com dignidade. Gente, se isso não é defender mulher, eu não sei mais o que é. Então, realmente a gente não precisa dessas ideias feministas para que sejamos defendidas. Então, essa importância que Deus dá à mulher é visto de várias formas e em vários aspectos. Eu vou falar só mais 5 minutinhos para a gente poder passar para as perguntas. Não vai dar para eu falar tudo o que eu queria, mas deu para vocês terem uma ideia. Essa importância é visto no nome que é dado à mulher. Ele diz que Eva deve se chamar Isha, como se para esposa você dissesse, ela homem. Isha significa a mesma coisa que homem, só que de outro sexo. Igualdade. Na dignidade de ter sido criada do seu lado. Mostra também a importância da mulher. O reformador Johannes Brens diz assim, nossos antepassados explicaram, não sem razão, que a mulher foi criada não da cabeça do homem ou dos seus pés, mas do seu lado, significando que a mulher não deve governar o homem, nem ser um tamborete para ele colocar os pés, mas de igual direito e dignidade. Olha, um reformador século XVI. E as feministas só vieram brigar por direitos iguais agora, né, na década de 60. O reformador já dizia isso. Eles têm os mesmos direitos e dignidade. Ao mesmo tempo, deve ser observada a ordem de que o homem deve ser o cabeça, com a mulher abaixo dele, para que junto com o homem, ela desfrute do seu esforço e da sua dignidade como membros de um só corpo. Então, nós vemos aí a Bíblia descrevendo que coisa incrível foi a formação da mulher para cuidar do homem. E também o fato, outra coisa que mostra essa importância, é o fato da mulher ter sido retirada do homem. Olha que interessante que João Calvino fala sobre isso. Algo foi removido de Adão para que ele pudesse aceitar com maior bondade uma parte de si mesmo. É aquilo que o texto de Efésios fala, né? Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então é como se Deus falasse assim, ó, estou tirando de você mesmo, tá? Então cuida dela com dignidade, porque eu estou tirando de você mesmo, é um pedaço de você. Assim, ele perdeu uma costela, mas recebeu por isso uma recompensa muito mais rica, pois obteve uma companheira fiel para toda a vida. Ainda mais, ele agora se via completo com sua esposa, o que antes tinha sido uma metade. E nisso vemos a verdadeira semelhança de nossa união com o Filho de Deus. Olha aí, novamente a imagem de Cristo e a igreja sendo trazido. Pois ele se tornou fraco para com os membros do seu corpo, para que os membros do seu corpo fossem dotados de sua força. Essa é a imagem, né? Então, quando nós olhamos, meninas, para a queda, nós percebemos que nós destruímos aquilo que Deus tinha planejado de perfeito. Se não tivesse havido a queda, o homem ele sempre seria um bom provedor, um bom cuidador, um bom cabeça, um bom líder. Ele nunca abusaria desse direito.
Nós não estamos aqui dizendo que não há abusos. Há sim, até no nosso meio. Por causa do pecado. Não porque Deus o colocou como líder. E isso é que a gente precisa entender. Ao mesmo tempo, se não houvesse havido a queda, nós sempre seríamos aquela companheira que Deus pretendeu que fôssemos. Sempre seríamos submissas e amáveis para com os nossos maridos. E aí nós vemos que a queda bagunçou esses papéis. Mas o texto que nós lemos hoje e ontem, em Efésios 5, vai nos trazer de volta ao prumo. E olha que incrível. É como se, o Oreb fala muito isso, é como se Efésios 5, ali a partir do verso 22, fosse o resgate de Gênesis 3, da queda e das maldições. Porque ali em Gênesis 3, onde a mulher diz, eu vou tomar a frente, eu vou decidir, eu converso com a serpente, eu não chamo meu marido, eu não peço que ele lidere nesse ponto, eu não preciso dele. Aí você vai lá para Efésios, o que a palavra de Deus diz para a mulher? Sejam submissas. A quem? Seus próprios maridos, tá? Lembra daquele pêndulo que eu falei? Tem mulheres que acham que elas têm que ser submissas a qualquer homem. Seja submissa ao seu marido, a seu pai também, mas ao seu marido, como ao Senhor. Então, aquela mulher que havia tomado a frente lá em Gênesis, aquela mulher que levou toda a humanidade ao pecado, agora ela é convocada para ser submissa. E sabe o que isso significa? Isso significa que isso significa submissão. Ela voluntariamente vai ceder à autoridade do marido. Isso é belíssimo. Porque Deus em Efésios 5 podia dizer assim, maridos, submetei vossas mulheres. Mas ele não diz isso. O que ele diz? Amai. A ordem para a submissão é nossa, porque a submissão é um ato da vontade. Eu é que tenho que entender. Olha que incrível. Então, Efésios 5 é como um antídoto para a maldição de Gênesis 3. Então, você, mulher, que tem aquele ímpeto, que já tinha aquele ímpeto de mandar, de ser autoritária, de querer resolver tudo, de passar à frente, então você, por causa do Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, que é o que está lá em cima de Efésios 5, abre a Bíblia aí para você ver, que eu não estou inventando. Efésios, capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Agora, a gente lê só a partir daqui, né? A gente se desacostumou a ver a Bíblia como um todo, mas sobe um pouquinho, para você ver do que a Bíblia está falando, do que esse texto está falando. Lá no capítulo 5, no verso 3, a Sociedade Bíblica do Brasil diz assim, o fruto da luz e as obras das trevas. E no verso 18, o texto diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está dizendo aqui? Olha que incrível. O que o vinho faz com uma pessoa embriagada? Tira ela do controle. Ele não tem controle sobre as suas ações. Ele está falando aqui, olha, não faça isso. Não perca o controle das suas ações por causa do vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai te dar condições de se controlar e de obedecer e de fazer aquilo que você não faria pelas suas próprias forças. E aí ele vai dizer como você deve se encher do Espírito. Como é que a gente se enche do Espírito, gente? É subindo o morro, fazendo jejum de 30 dias, é fazendo, sei lá, o que esse povo inventa. Ele vai dizer aqui, como que eu me encho do Espírito? E ele vai dizer, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você está se enchendo do Espírito. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o próximo versículo é,
as mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Calvino explica que esse texto ele parte do princípio geral para os princípios particulares. Ele vai dizer, você se enche do Espírito, fazendo o que diz aqui o finalzinho do verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E agora ele passa para explicar para cada tipo de pessoa. Ele vai falar para a mulher, como é que a mulher se enche do Espírito? Sendo submissa ao marido. Como é que o marido se enche do Espírito? Amando a sua mulher. Depois ele vem, no capítulo 6, pais e filhos. Como é que os pais se enchem do Espírito Santo? Quando criam seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Quando é que os filhos se enchem do Espírito Santo? Quando obedecem, quando honram pai e mãe. E depois ele vai falar sobre servos e senhores. É isso, gente. Vida cristã é prática. A gente não tem uma religião esotérica, que é só aqui, ó, entre mim e Deus. Não. Aquilo que eu vivo com o meu Deus deve espelhar nos meus relacionamentos. Né? Então, entender isso aqui, que ser submissa é uma escolha que você vai fazer, enchendo-se do Espírito Santo de Deus, e para que você seja cheia dele, e para que você exercite isso na sua vida, porque você vai estar dominando-se. Aquela Eva que existe em você, aquela Sara que existe em você, que Deus disse, de você vai vir, toma aqui minha serva, porque de mim mesmo é que não vai vir, né? Eu já velha desse jeito, toma aqui minha serva. Foi lá e deu o jeito dela. E quantas outras mulheres na Bíblia a gente conhece, né? Que vão à frente, que resolvem o problema. Não. A gente escolhe, por causa do Espírito Santo de Deus em nós, submeter ao nosso marido. E o nosso marido, por causa do Espírito Santo de Deus nele, vai nos amar como Cristo amou a sua igreja. E quando um deles falha, sinto muito, querida, azar o seu. Por isso, você que não casou ainda, quem é solteira aqui? Levanta a mão. Você que é solteira, muito cuidado com a escolha que você vai fazer. Case-se com um homem que seja para você o que Cristo é para a sua igreja. Porque se você se casar com um homem que não é o que Cristo faz para a sua igreja, você vai, mesmo assim, ter que cumprir aquilo que você foi chamada para fazer, só que agora com uma dificuldade muito grande. Porque ser submissa a um homem que é servo é muito bom. É difícil, porque a gente é pecadora, né, gente? Mas é muito mais fácil do que ser submissa a um homem que não é o modelo de liderança que Cristo é. E para nós que já somos casadas, mesmo que os nossos maridos não sejam crentes, mesmo que os nossos maridos sejam crentes, mas sejam aqueles crentes desligados, que ainda não entenderam, a nossa responsabilidade é a mesma. 1 Pedro 3, inclusive, foi escrito para mulheres que não têm maridos que temem ao Senhor, e elas são chamadas a fazer isso através de um viver piedoso e santo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Que o Senhor nos abençoe e que a gente entenda que feminilidade tem a ver com obediência. Cumprir o nosso chamado de mulher tem a ver com obedecer ao Evangelho. Eu quero orar com vocês rapidinho e eu vou passar para pergunta, se alguém tem alguma pergunta. Senhor Deus, nós te damos graças pela Tua palavra que é tão rica e tão poderosa, a ponto de penetrar nosso coração, nossa mente e nos mudar completamente. E, Senhor Deus, somente com a ação do Teu Espírito Santo nós podemos abandonar os pensamentos mundanos e voltar-nos à Tua palavra para servirmos ao Senhor de coração. Ajuda cada irmã aqui, o Senhor conhece a dificuldade de cada uma delas, o Senhor sabe como cada uma delas tem lutado pela sua vida cristã e também por seus casamentos e pelos seus filhos. Pedimos que o Senhor as ajude e as socorra, em nome de Jesus. Amém.